Campos de concentração para gays em Cuba. Pois é, a esquerda adora rotular a direita de machista, sexista, homofóbica. A direita é transfóbica, a direita é tudo que há de pior no mundo. Só que a esquerda esquece de olhar para o próprio umbigo. E é exatamente isso que eles fazem. O discurso da Márcia Tiburi na Petrobras exemplifica de forma bastante clara o discurso rasteiro de toda a esquerda. Tiburi recebeu R$40 mil para dar uma palestra para os petroleiros sobre gênero, binariedade, que eu não entendi até agora o que é isso, tá? Homem e mulher, heteronormatividade, estereótipo de gênero e identidade de gênero. Aí assim, estereótipo de gênero, identidade de gênero, tipo, tá ligado a gênero, binariedade. O que é binariedade? Aquele negócio de código binário para fazer computação. Enfim, a Márcia Tiburi recebeu R$40 mil para ir lá dar uma grande palestra sobre nada. Em determinado momento, depois de perguntar para os petroleiros se eles se identificavam como homens ou mulheres, ela quis explicar para eles, imagine, os caras que trabalham numa estação de petróleo, que aquilo tudo estava ultrapassado. E aí vamos abrir aspas para a grande intelectual do livro Turbo Tecno Macho Nazi Fascista. Vocês podem ficar super confortáveis se amanhã já não estiverem mais tão bem situados nesse lugar aí onde hoje estão acreditando viver. No caso, homem e mulher. Claro, amanhã você vai acordar se sentindo um ornitorrinco. E tá tudo bem, você é um ornitorrinco, segundo a Márcia Tiburi. Ela, por exemplo, acordou se sentindo uma anta já faz anos e continua até hoje. A mentalidade da esquerda, por sua vez, é muito bem representada nessa palestra da Márcia Tiburi, que funciona mais ou menos assim. Ela só esquece de falar que numa gestão comunista, o paredão para assassinato de gays acontece para todos, e principalmente para todos. Eles não contam como para a esquerda eles sempre fazem em suas gestões, sempre ditatoriais, para colocar as minorias nos campos de concentração. Para comunista, democracia é quando eles ganham. Quando eles perdem, é fascismo, é nazismo. Já dizia o próprio Lenin, a minoria sempre vai derrotar a maioria desorganizada. E o documentário Conduta Imprópria mostra muito bem isso. O mundo, por sua vez, está de olho nas inúmeras denúncias de perseguição e censura que acontecem hoje aqui no Brasil. Somos governados por uma tchutchuca de ditador. E a ditadura está organizada pelo consórcio realizado pela tchutchuca com o próprio judiciário. Para nossa tristeza, o que está acontecendo no Brasil nada mais é do que o fenômeno visto na própria Venezuela. E não interessa em nada o que o povo quer, mas sim o que os governantes querem para o povo. Essa é a lógica democrata da esquerda. E todo esse fenômeno ele se explica na teoria da subversão. O primeiro passo é a desmoralização. O segundo é a desestabilização. O terceiro é a crise. E o quarto e último é a normalização. A Venezuela está na quarta fase hoje. A terceira terminou em meados de 2018, onde uma crise humanitária se instalou, houve mobilização popular, que foi contida por meio de repressão, tortura e até mesmo mortes. A instabilidade começou por meio da fome, da miséria. Mães tiveram que doar seus bebês por conta de não ter condições de alimentá-los. A ONU interveio. A quarta fase é a normalização, mas não é simplesmente a normalização do conceito propriamente dito. É simplesmente o plano progressista de destruição colocado em execução. Ocorre o seguinte, por meio da substituição do poder, a luta pelo poder se instala, ocorre uma guerra civil, onde acontece a revolução e, por fim, a sociedade acaba fechada. Na prática, o comunismo ele cria o problema e ele oferece a solução, que é justamente ele mesmo. Hoje no Brasil, infelizmente, nós vivemos a terceira fase. O curioso é que quando a solução é colocada em prática, a maioria que ela ajudou a eleger a esquerda são os primeiros a serem perseguidos. E é isso que nós vemos hoje. O documentário Conduta Imprópria desmascara esse discurso todo da esquerda. O discurso das minorias é uma contextualização da tal luta de classes. Eles sempre vão lá, falam que estão defendendo uma causa, mas na prática eles estão simplesmente alimentando e mantendo o seu próprio eleitorado. Para você entender, em 1961, Fidel Castro assume o poder em Cuba como primeiro-ministro. E a revolução muda de curso e logo se assume marxista-leninista.
Fidel Castro passa então a perseguir opositores, inclusive emparedando, prendendo e matando. Esse discurso, no final do dia, serve para enganar e ludibriar uma parcela da sociedade em favor da esquerda. Porém, quando essa mesma esquerda chega ao poder, essas minorias que os ajudaram a eleger são perseguidas, abandonadas, assassinadas, emparedadas, como deixa muito claro o documentário Conduta Imprópria. Esse documentário ele é muito interessante, porque ele demonstra a série de violações aos direitos civis, direitos humanos ocorridos em Cuba entre 62 e 1980. Uma verdadeira atrocidade que a Ilha da Fantasia e a esquerda insiste em esconder de toda a humanidade. A repressão estava acontecendo em Cuba, e essa revolução abrangia a depuração de valores morais e a homofobia, inclusive nas universidades e até nos campos de trabalho forçado, até as unidades militares de ajuda à produção. É impressionante como eles arrumam um nome bonito, ajuda à produção, para sustentar trabalho escravo. Inclusive em Cuba, inúmeras normas de proibição se seguiram no Congresso de Educação e Cultura de 71, tendo fim apenas em 1980. O próprio Che Guevara emparedou homossexuais em Cuba e os assassinou, mas a esquerda não quer que você saiba disso. Só para você ter uma ideia, em 1965 criaram esses campos de trabalho forçados, as tais UMAPs, e chegaram a ter 500 mil pessoas em exílio por conta disso. E curiosamente, de acordo com os dados, os homossexuais eles eram identificados baseados em estereótipos, comportamentos, maneiras de agir ou se portar. Ou seja, o sujeito era meio afeminado, ele era homossexual, então ele ia para o campo de trabalho forçado, se ele não fosse curado, ele ia para o paredão. Era assim que funcionava em Cuba. Interessante, né? Mas aí ninguém vem falar que o Fidel Castro era um homofóbico. Inclusive você vê uns idiotas do MST com o bonezinho do Fidel hoje em dia. Os pais cubanos, inclusive, recebiam fotos de jovens homossexuais americanos com os dizeres: é isso que você quer para o seu filho? Ou seja, a Revolução Cubana estaria defendendo a juventude cubana de ter filhos homossexuais. Inclusive, na entrada dos campos de concentração havia uma frase do Lenin: o trabalho os tornará homens. No final do dia, os homossexuais só tinham dois destinos em Cuba: o exílio ou os campos de concentração, com o futuro nos paredões. Um dos entrevistados no documentário, inclusive, deixa claro que Cuba era um país machista em sua essência e o homossexualismo seria uma doença capaz de ser curada. Havia até uma terapia comportamental, fazendo eles vomitarem ao verem pessoas do mesmo sexo nus, trabalho forçado, empoderar a voz, etc, etc. Talvez tivesse até terapia de choque. O acampamento, conhecido como MAPS, foi criado inclusive com o objetivo de reabilitar os jovens. Isso aconteceu nos idos de 1980. A lógica era a seguinte: além de obrigá-los a cumprir com seus deveres militares, eles iriam reeducar essas pessoas, inclusive em seus hábitos, afastando-os do homossexualismo. E os campos tinham cercas elétricas para impedir da fuga, afinal de contas, ninguém vai querer ficar numa unidade de concentração, eles estavam presos, eles eram simplesmente escravizados pelo regime cubano. Com uma alimentação pobre, de baixa qualidade, eles tinham que se levantar bem cedo, trabalhar, e de acordo com o pensamento do Lenin, o trabalho transforma em homem. A doutrinação, por sua vez, era diária, e eles utilizavam o manual do marxismo-leninismo de Konstantinov, que pregava, inclusive, que Platão era um fascista. E só a título de curiosidade, não era um acampamento bonitinho, não. Eles dormiam em galpões sem qualquer condição humanitária. Isso sem contar as humilhações, agressões físicas e espancamentos que aconteciam diariamente. Exatamente igual nos campos de concentração nazista. As violações dos tais direitos humanos eram constantes, e esses direitos eram inexistentes. Esses campos foram fechados em 1968 pela repressão externa, mas a perseguição aos homossexuais continuou. Em 1971 se estabeleceu a pena de morte e a responsabilidade criminal até a partir dos 16 anos. Delitos contra o desenvolvimento sexual normal das relações sexuais comunga a pena de 30 anos de reclusão. Em 79 se promulgavam leis preditivas, terapêuticas e reeducativas, como a internação em estabelecimentos de trabalho e psiquiátricos, ou seja, vamos escravizar para o cara deixar de ser gay. E castigava-se quem não tinha cometido falta alguma. Quem pudesse ter chego a cometê-la, pegava de 1 a 4 anos de cana. As pessoas em Cuba eram curiosamente classificadas em 3 grupos. Os primeiros eram os hippies, os jovens que gostavam de música pop, dos Beatles, que usavam cabelo comprido, bem o estereótipo de um hippie. O segundo eram os homossexuais. E o terceiro, que não eram classificados nem nos homossexuais nem nos hippies, eram aqueles de conduta imprópria. Uma conotação genérica para colocar quem você não gostasse. E aí, no Congresso de Educação e Cultura de 1971, restringiu-se oficialmente o trabalho para homossexuais.
abrindo aspas para o que foi dito. No tratamento do aspecto homossexualismo, a comissão chegou à conclusão de que não é tolerável que, por meio da qualidade artística, reconhecidos homossexuais ganhem influência que incida na formação da nossa juventude, que, como consequência do anterior, precisa-se de uma análise para determinar como deve-se abordar a presença de homossexuais em distintos organismos da frente cultural, que se deve evitar que a pessoa cuja moral não corresponda ao prestígio de nossa revolução ostentem uma representação artística de nosso país no estrangeiro. E aí nós vamos ao artigo 359. Sanciona-se como privação de liberdade de 3 a 9 meses ou multa de 270 cotas. Cotas devia ser as cotas de comida que eles tinham. Ou ambos a quem? A. Faça pública ostentação de sua condição de homossexual ou importune ou solicite seus requerimentos a outro. B. Realize atos homossexuais em público ou em local privado, mas expostos a serem vistos involuntariamente por outras pessoas. C. Ofenda o pudor ou os bons costumes com exibições impúdicas ou qualquer outro ato de escândalo público. D. Produza ou põe em circulação publicações, desenhos, fitas cinematográficas ou magnetofônicas, gravações ou fotografias ou objetos obscenos tendentes a perverter e degradar os costumes. Essa era a legislação cubana. Bastante inclusiva, não? Isso é o socialismo, meu amigo. A homofobia na esquerda era aberrante, era gigante, era escandalosa. Tanto que psicólogos, psiquiatras e educadores consideravam para o bem manter homossexuais longe de jovens e crianças, como se fosse algo que se contaminava. E os integrantes do Partido Comunista Cubano achavam que a recuperação era psicológica e se dava por meio da força. E curiosamente, a maioria dos quadros universitários afastavam colegas que manifestavam de alguma maneira pensamento ideológico distinto, algo que parece muito com o que acontece no Brasil hoje. E, curiosamente, a maioria dos pais dos alunos considerava justo o afastamento de professores que de alguma maneira demonstrasse qualquer conduta homossexual. E já dizia Saul Alinsky, o cérebro perverso por trás da esquerda. O ativismo e a manipulação das massas é um dos pilares essenciais para o sucesso da esquerda. 2. Recomenda-se que os ativistas trabalhem em uma gama de causas. Quanto mais causas, maior será sua base de apoio na população. 3. Ativistas que agem pela pseudo-minoria é um dos alicerces para manter a população revoltada, ocupada e reativa aos fatos cotidianos, como, por exemplo, o assassinato de mulheres. 4. Crime de caráter passional ganhou o nome feminicídio, mesmo que o companheiro não mate por ser mulher e sim por vê-la como objeto de posse e desejo passional, age com paixão. 5. Essas causas sociais causam uma relativização dos valores morais e sociais. Alinsky orienta, inclusive, que os ativistas aproveitem ao máximo a competição entre os ricos e pobres e usem em benefício próprio para promover a revolução. É isso que aconteceu em Cuba e é isso que nós vemos hoje no Brasil.